Diáspora Spot, a alma portuguesa no mundo. O seu podcast da Diáspora Lusa começa agora. Bem-vindo ao Diáspora Spot, é o podcast da Diáspora Lusa para dar voz aos portugueses espalhados pelo mundo. Um espaço para conhecer e dar a conhecer portugueses que ousaram atravessar fronteiras, mas também lusodescendentes. Procuramos a troca de experiências, testemunhos sobre como é que é viver nas comunidades portuguesas espalhadas nos 4 cantos do mundo e como é que se mantém a ligação a Portugal e à cultura portuguesa. O nosso convidado é Vítor Oliveira, é de Coimbra, vive atualmente em Toulouse, em França, é partner da consultora Monde Conseil, secretário-geral da SEDES, Associação para o Desenvolvimento Económico e Social da Europa, e presidente do Conselho Regional na Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas. Bem-vindo, Vítor. Como é que foi o seu percurso até chegar à França? Antes de mais, obrigado pelo convite. É sempre um gosto falar de comunidades, como deve perceber. Surgiu Toulouse, mas podia ter surgido Hamburgo ou podia ter surgido Genebra, portanto, aliás, os dois primeiros eram os que estavam em cima da mesa na altura, nas, nas, nas candidaturas que fiz na instituição onde estava, e à última da hora acabou por surgir Toulouse. Eu realmente queria ter uma experiência fora, não interessava onde, portanto, e foi assim que surgiu Toulouse. Podia ter sido outra cidade qualquer, e eu disse logo que sim. Portanto, deram-me 24 horas para pensar, mas eu não precisei, eu disse logo que sim. Portanto, eu queria realmente ir para fora, ter uma experiência e ver o mundo com outros olhos, ver Portugal talvez de fora para dentro, que foi isso que tentei fazer sempre nos últimos 13 anos, é não perder a minha ligação ao meu território, e às minhas raízes e ao meu país, continuando sempre em tudo aquilo que pude, também em Portugal, a ajudar o meu território e também a minha comunidade de origem, mas vendo claro está, e ajudando depois no sítio para onde fui, a nível associativo e a outros níveis. Depois também penso que teremos a oportunidade de falar como Conselheiro das Comunidades. Portanto, foi isso que fiz nos últimos 13 anos. Como é que foi a adaptação e a integração neste novo país? Quais foram os principais desafios? Antes de mais, a língua é sempre um desafio. Eu não dominava o francês na totalidade, não é? Portanto, falava muito pouco, falava o francês que tinha da escola. Portanto, isso foi a base. Portanto, é importante. Eu gostava de deixar essa nota. Acho que é importante os jovens terem uma base de línguas que os possa preparar, porque essa base, mesmo que nos esqueçamos depois mais tarde, é sempre uma base que nos leva a conseguir muito mais rapidamente. Se quisermos aprender a língua, conseguirmos uma adaptação muito mais fácil. Acho que esse era um dos conselhos que eu poderia deixar, se me permite. Mas acho que essa foi a maior dificuldade que consegui esbater ao longo dos anos. E depois, claro está, a distância, no princípio com muito mais tempo de ausência do que depois. Ou seja, eu fui estando muito mais tempo ausente nos primeiros anos e depois aproximando muito mais o tempo que levava a fazer visitas regulares a Portugal. Portanto, e com isso consegui também ganhar uma capacidade maior de resistência a essa palavra que nos é tão querida, portuguesa e única, que é a saudade, não é? Portanto, e também digamos que Toulouse não é assim tão longe. Nós temos que relativizar sempre as perspectivas. Se estivesse na Ásia ou na Austrália, estaria muito mais longe. Portanto, estou a cerca Claro. de 1150 quilómetros de Coimbra. Eu costumo dizer que quando saio de Coimbra de manhã, já jantei em casa em Toulouse e vice-versa. Portanto, não é assim tanto. Portanto, vivemos numa Europa cada vez mais cada vez mais próxima, cada vez mais em mobilidade, e muitas vezes não temos o ponto de comparação para os Estados Unidos, por exemplo, em que um Estado é maior do que vários países da Europa, por exemplo, e há pessoas que têm famílias em vários Estados e que têm essa noção de mobilidade que nós, na Europa, viemos a ganhar nos últimos anos com o modelo europeísta muito mais presente nas nossas vidas. Portanto, acho que isso será o futuro para as novas gerações. Alguma história que eu gostasse de partilhar nesta estadia já há mais de uma década em França, que reflita também um bocadinho esta questão do desafio de ser imigrante? Já falou da questão da língua, que foi o principal desafio, mas alguma história particular
que possa partilhar? Em particular não me lembro de nenhuma, mas o que lhe gostaria de dizer é para alguém que está habituado a estar em Coimbra, Sociedade dos Estudantes, do Fado de Coimbra, e de outro tipo de tradições também, eh, que quando mantém um contacto com uma imigração muito mais focada na sua proveniência no Minho, e no Alto Minho e no Norte, ganha realmente a noção do que é Portugal, ganha realmente a noção do que são as tradições, nomeadamente do folclore e das suas raízes, da gastronomia, da cultura. Isso realmente foi aquilo que eu penso que é o conhecimento do território português de uma forma muito mais aprofundada até do que se eu tivesse ficado em Portugal, aí também pelas minhas funções e pelo que fui fazendo, depois mais tarde como conselheiro das comunidades, ganhar realmente a noção do que é esse Portugal tão rico fora dos grandes centros urbanos. Acho que essa foi aquilo que mais me marcou e aquilo que mais guardo hoje em dia e recordo-me aqui de muita concertina de muita gente do Minho, com muita formação superior, mas que guardam essa, essa capacidade de manter essas raízes bem vincadas. Portanto, eu falo Toulouse, mas podia falar de outro sítio qualquer do mundo onde isso ainda é mais notório. Os dados do Observatório da Imigração 2023 apontavam para cerca de 577 mil portugueses a viver em França. O Vítor está em Toulouse. Já falou aqui um bocadinho dessa comunidade, mas como é que é esta comunidade portuguesa de Toulouse? É uma comunidade maioritariamente proveniente da zona norte, Minho, Baixo Minho e Alto Minho, portanto, predominantemente a nova comunidade que tem chegado nos últimos anos, portanto, neste caso falo de mais jovens, temos uma comunidade que tem aumentado e que estuda na SUPAERO, que é a Escola Superior de Aviação francesa, portanto, a Toulouse é o centro mundial do grupo Airbus, portanto, uma cidade muito focada na indústria aeronáutica e que cresceu como base nesta indústria, portanto, na Airbus e nas suas subcontratantes, portanto, e grande parte dos jovens formados que vão para Toulouse vão para essa área, mas não só, a área da biomédica também é uma área bastante forte em Toulouse, e há bastantes quadros portugueses a trabalhar nesta indústria. Depois, a outra indústria continua a ser Toulouse e arredores, continua a ser a construção, o turismo, o setor terciário, portanto, é realmente essa caracterização que eu posso fazer da região de Toulouse, não só da cidade, mas da região também. Esta é uma comunidade que está integrada ou que de alguma maneira ainda vive um pouco, se me permite a expressão, um pouco à portuguesa. Eu acho que quando nós definimos o que é que são migrantes, e hoje esse tema está muito em voga hoje em dia, e se compararmos os outros migrantes de outras proveniências, nós percebemos sempre que há sempre dois mundos. Há um mundo de integração, onde quanto mais, se, quanto mais essa integração for bem feita e for capaz, provavelmente mais sucesso terá nessa comunidade de acolhimento, mas também outro mundo onde se manterá sempre as tradições, se viverá sempre com os nossos. Portanto, não estamos a falar só dos portugueses, estamos a falar de outras nacionalidades, inclusive neste momento em Portugal. Por isso, quando vemos algumas coisas neste momento em Portugal, para mim não são uma novidade, porque nós fora estamos habituados a esse tipo de convivência entre essas comunidades. Portanto, é essa integração que faz também a riqueza do nosso mundo, não é? Ninguém é de nenhum lado e toda a gente é de todo lado, não é? Toda a gente tem raízes provavelmente em muitos sítios, mas o que lhe diria é que a comunidade em Toulouse está bastante bem integrada. Aliás, só para lhe dar uma ideia, a Occitânia, portanto, que é toda a região que vai de Toulouse até Montpellier, é a segunda região com mais autarcas luso-descendentes em França. Portanto, isso prova bem a nossa integração. Falava-lhe há pouco também do setor da aeronáutica e da biomédica, onde temos bastantes pessoas bastante bem integradas. Grande parte do movimento empresarial na área da construção também tem uma percentagem grande de empreendedores portugueses. Portanto, a nível associativo, temos também vários grupos folclóricos, várias associações de várias proveniência
com pessoas de várias proveniências, peço desculpa, com pessoas de várias proveniências do país e vários distritos da Zona Norte, somos uma comunidade heterogénea e integrada. E de que forma é que sente que essas comunidades e essa comunidade vai mantendo a ligação a Portugal? Há meios de comunicação ou chegam, tem meios locais em português ou algumas, ou acaba por ser a RTP Internacional e alguns canais que possam chegar aí? Hoje em dia, grande parte da nossa diáspora já tem acesso aos canais portugueses sem ser focados só na imigração. Portanto, a grande parte das pessoas que estão fora, eu falo na União Europeia, que conheço, ou na Europa, que falo aqui também do Reino Unido, que conheço com maior proximidade, a grande parte das pessoas ouvem e consomem informação portuguesa proveniente de órgãos de comunicação social que emitem em Portugal. Portanto, a par disso, claro está, depois numa área mais focada no território, hoje em França há muitas rádios, muitos programas de rádio que emitem em língua portuguesa, portanto são slots de 1 a 3 horas, a 4 horas, ou mais, até em alguns casos semanais, que emitem em língua portuguesa e que estão sediadas em rádios locais francesas, portanto, e esse é uma das dinâmicas que leva as pessoas a estarem mais próximas. Depois há realmente grandes eventos, eu falava de Toulouse, a Feira de Gastronomia e Artesanato, a Feira Lusitana de Gastronomia e Artesanato de Toulouse, que recebe cerca de entre 10 a 15 mil pessoas e que tem lugar no primeiro ou no segundo fim de semana de junho, portanto, ali naquela altura. Portanto, ia ser realmente o maior certame e que tem contado com cerca de 30 expositores provenientes de Portugal, portanto, é realmente a maior mostra de Portugal na região. E claro está, como eu dizia há pouco, os grupos folclóricos e o movimento associativo. Também temos em Toulouse uma federação das associações, portanto, temos um posto consular com vários funcionários, tem também um conselho consultivo. Portanto, a sociedade é dinâmica, mas está bastante bem integrada e mantém bastantes ligações a Portugal, até pela distância, como eu falava há pouco, 1.100 quilómetros ou Com 1.150 cerca de ou 2 horas. 1.200 é quase nada, portanto, e as pessoas mantêm uma ligação muito forte a Portugal. É presidente do Conselho Regional na Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas. Desafios destas comunidades. O que é que tem sentido no trabalho que tem desenvolvido? Uh, Conseguir materializar em propostas realmente os anseios das comunidades, que são bastante heterogéneas, mas acho que no Conselho das Comunidades na Europa temos conseguido e conseguimos fazer esse trabalho, já conseguimos, e iremos materializar agora de outra forma na segunda metade de 2025, que foram principalmente catalogar e priorizar o que era mais premente para nós na Europa. E aí detectámos 3 assuntos muito importantes, que foi o voto eletrónico à distância, foi a tributação. Portanto, nós temos uma proposta que apresentámos depois da nossa reunião anual em março de 25 em Lisboa. Apresentámos uma proposta para que o regime do programa Regressar fosse estendido aos reformados. Portanto, essa era uma reivindicação de muitos imigrantes, principalmente da Suíça, que demonstrou esse problema primeiramente, mas também imigrantes de França, Reino Unido, Luxemburgo, entre outros países, portanto, que entendiam que isso devia haver uma assimilação. Portanto, o trabalho, a reforma é um sucedâneo do trabalho, portanto, e para nós não fazia sentido e não faz sentido que os reformados não possam ser integrados nesse programa. Isso está no programa de governo, portanto, vamos esperar que isso possa ser também integrado. Não sabemos ainda de que forma, mas essa foi uma das reivindicações que estamos a trabalhar. Nós somos um órgão de aconselhamento do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, não somos mais do que isso, mas também não somos menos. Portanto, somos um órgão de aconselhamento, aconselhamos da melhor forma que podemos, mediante os anseios das pessoas que votaram em nós localmente e que depois nos fizeram formar o Conselho. O Conselho Regional na Europa tem 33 conselheiros de vários países. Depois temos ainda, como eu dizia há pouco, para completar os 3 temas, a área da língua portuguesa, onde propusemos ao governo
que criasse um grupo de trabalho dentro do Ministério dos Negócios Estrangeiros para juntamente com vários atores que estão junto à língua portuguesa no estrangeiro, nomeadamente do Instituto Camões, da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, do Conselho das Comunidades, dos sindicatos, etc., um grupo de monitoramento daquilo que está a acontecer e das dinâmicas que estão a acontecer nos vários países mundialmente. Então, neste caso não falamos só da Europa, a proposta era para, portanto, mas depois sabemos que portanto, este governo está em funções há cerca de 3 meses, portanto, e neste momento houve as férias de verão, portanto, vamos ao trabalho agora em setembro com estes 3 temas em cima da mesa. Depois há outros temas também que foram propostos pelo Conselho das Comunidades, nomeadamente uma campanha, ainda antes do anterior governo ter cessado funções, que foi proposto uma campanha sobre a imigração informada, portanto, que é um conjunto de informação que, na nossa opinião, deve ser dado. Quando eu falo nossa, é aquilo que foi aprovado no Conselho, que foi apresentado pela Inês Peixoto, do Conselheiro de Luxemburgo, e que nós apresentámos, que era o programa da imigração informada, portanto, ou seja, cada vez que algum imigrante quer ir para o estrangeiro, ter acesso a mais informação e com maior relevo, nomeadamente integrando várias instituições neste projeto. Portanto, temos várias propostas e várias moções. Nós aprovámos no nosso Conselho, no nosso primeiro plenário que fizemos, aprovámos cerca de 23 propostas, moções setoriais, que depois estamos agora a trabalhar, e relativamente a estes 3 principais assuntos que eu lhe falava há pouco, iremos tornar públicos 3 relatórios dos técnicos que ouvimos em março. Nós ouvimos mais de 20 técnicos, principalmente a maior parte destes técnicos foram ouvidos na área do voto eletrónico à distância, portanto, para percebermos o que é que podia ou não ser feito. Esse relatório está a ser produzido neste momento e esperamos até ao final de setembro entregar os relatórios ao Governo. O voto eletrónico, e não querendo aqui, enfim, depois acabar por politizar muito esta questão, mas o voto eletrónico seria uma forma, ou pode ser uma forma de aproximar as comunidades àquilo que é também Portugal, e tendo em conta hoje tantas diferenças em alguns países, sobretudo os maiores, que depois é preciso ir a consulados ou embaixadas para votar, o voto eletrónico seria esse vínculo mais direto a Portugal. Se o voto eletrónico é um dos vínculos, não resolve por mágica tudo, portanto, e não é a única forma de aproximar, portanto, Claro, mas claro, sabemos, claro mas é uma está, participação cívica. claro, é a primeira participação, portanto, o cidadão mantém um estatuto de igualdade com outro cidadão qualquer, porque um voto uma pessoa, portanto, no regime democrático é isso que acontece. Hoje, aquilo que os cidadãos que estão fora sentem é que têm bastante dificuldade, e que sentem que provavelmente não, retiro esta palavra daqui, que o voto de quem está fora vale menos do que o voto de quem está em Portugal. Portanto, pode imaginar que nas eleições presidenciais só poderão votar pessoas presencialmente nos postos consulares. Portanto, quem estará a mais de 100 ou 200 quilómetros, já para não falar numa pessoa que viva nas Antilhas Francesas e que tem que apanhar um avião para vir votar a Paris, como é só um pequeno exemplo, que não vai provavelmente vir votar com certeza, e isso seria uma das razões. Portanto, o que defendemos também é a uniformização das metodologias de voto, portanto, ou seja, é que nas eleições presidenciais ou legislativas portanto, possam existir os métodos de votação que já existem hoje, mais o voto eletrónico à distância. Aquilo que podemos ouvir, e como dizia há pouco, sem querer politizar, portanto, aqui não estamos perante uma questão de política muito menos partidária, portanto, é realmente percebermos, nós também não queremos, atenção, nós também não queremos que o voto funcione mal, porque isso também é descredibilização depois das comunidades. Portanto, nós queremos que o voto eletrónico à distância funcione e bem, e isso já é possível, porque a França, por exemplo, para lhe dar um exemplo, a França já vota, os residentes que estão fora de França já votam eletronicamente à distância. Isso já é possível em França, isso já acontece, portanto não é nada de novo. Quando se me disser que há países que voltaram atrás no voto eletrónico à distância, houve, mas
esses países e os exemplos que há a nível internacional não voltam atrás por problemas técnicos ou por problemas de corrompimento do sistema. Voltam atrás ou por questões jurídicas internas ou por questões ideológicas partidárias internamente dentro desses países. E foi isso que os técnicos que tivemos lá nos disseram e deram-nos exemplos. Tivemos uma empresa, por exemplo, que organiza a nível mundial os maiores sistemas. Tivemos um dos diretores dessa empresa para a Europa, a quem nós perguntámos, essas gravações nós temos essas gravações connosco e o nosso relatório irá verter isso mesmo, a quem nós perguntámos, e quando corre mal, onde é que já correu mal, porquê é que correu mal, ou seja, nós queremos perceber o que é que corre mal e quando corre mal e se é possível evitar ou não. Portanto, e o que nos disseram foi, isso já aconteceu, já correu mal, por exemplo, numas eleições no Canadá, de um partido político, em que houve um apagão a uma determinada zona que não pôde votar, portanto, e depois essa zona foi, no seu período temporal, foi estendida durante 2 horas, que foi o período que não teve a oportunidade de votar. Portanto, há soluções. Há por exemplo, a possibilidade das pessoas votarem eletronicamente à distância até uma hora definida e depois haver 24 horas para haver um varrimento do sistema e uma auditoria ao sistema para perceber se houve realmente algum ataque ou não. Portanto, isso Há já é várias possível hoje. soluções, Portanto, há várias. não, não há exemplos de corrompimento através de voto eletrónico. Há, aliás, exemplos no contrário. Portanto, em termos de voto postal, como sabe, e como é público, várias dificuldades em conseguirmos que o voto postal chegue a Portugal. Portanto, e se o voto postal não chegar por apagão de um país e aquele país, por exemplo, votar mais à direita ou mais à esquerda, isso é uma influência também nas eleições. Portanto, e daí que esta questão seja fundamental para quem vive fora e para o Conselho das Comunidades há muitos anos. Falava há pouco da questão da língua. O português e a língua portuguesa continua a ser falado, sobretudo aí, olhando para Toulouse, nas gerações mais novas, ou vai-se já perdendo um pouco a ligação à língua? O francês, neste caso, será mais forte. Não, a segunda geração terá sempre uma influência muito maior da língua de acolhimento. Portanto, isso é normal e natural, não é eh, para lhe explicar muitas vezes e desmistificando porque é que um filho de um português que nasce em França, em Londres ou na China, tenderá sempre a falar por maior conforto a língua do país onde está e onde estuda, é porque grande parte do seu tempo passa a falar nessa língua. Portanto, neste caso, os pais poderão insistir em que ele tenha uma segunda língua, que será sempre a língua portuguesa, e é esse esforço que os pais e muitos fazem, e que é complementado também pelas aulas de português do Instituto Camões, portanto, mas há zonas onde não há aulas de português do Instituto Camões, já nas grandes cidades, mas Qual é o caso de há Toulouse? sítios onde não existe. Qual é a situação em Toulouse? Toulouse tem uma professora, Toulouse tem uma professora de língua portuguesa do Instituto Camões, portanto, seria sempre bom que houvesse mais, mas só para lhe dar esta ideia, a França é dos países que mais quebra teve nas inscrições de alunos de língua portuguesa. Portanto, houve realmente em França uma. Talvez queria encontrar uma palavra, uma secundarização por parte do Estado francês da língua portuguesa. Só dar-lhe este exemplo. Um aluno que tenha francês em Portugal, quem paga esse ensino é o Estado português, mas um aluno que tenha português em França, quem paga também é o Estado português. Portanto, o Estado francês não paga esse ensino. Portanto, há realmente uma secundarização ao longo talvez da última década, da língua portuguesa. Realmente houve em algumas zonas de França muitas dificuldades porque as sinalizações para que haja língua portuguesa nas escolas e nos liceus deve ser feita até ao final do ano anterior, através de uma ficha, não quero entrar aqui em termos técnicos, mas através de uma ficha que deve ser entregue pelos diretores das escolas, e isso nem sempre acontecia. Portanto, essa ficha não era sempre entregue, portanto, essa sinalização não existia. Portanto, e daí o número ter caído brutalmente. Eu não tenho os números comigo, mas sei que caíram brutalmente. A França foi dos países que o maior número
de, de alunos em língua portuguesa perdeu, e é dos países onde vivem mais portugueses, se não o país onde vivem mais portugueses no mundo inteiro. Portanto, pode imaginar que há que refletir muito sobre esta matéria em França. Daí nós também temos, e voltando um bocadinho atrás na conversa, termos aconselhado a que este grupo fosse feito no Mené, porque estas questões pode parecer uma questão menor, mas é uma questão, na minha opinião, maior. Esta entrega da ficha ou não, como é que se consegue, como é que se consegue reverter esta questão? É através de pressão diplomática, é através de reuniões diplomáticas, etc. Portanto, é através de conhecimento do que se passa no terreno, para que depois, durante os vários anos, essa situação se vá esbatendo, porque não é um só governo ou não é por arte mágica que se consegue reverter uma situação que começa a ser endémica, se me permite a questão. Voltando um bocadinho ainda à sua experiência, em termos profissionais, saiu de Coimbra para Toulouse. Quais foram os desafios? Obviamente que já falou da questão da língua, mas em termos profissionais, contextos culturais diferentes, provavelmente, também diferenças, ou houve diferenças na cultura laboral que encontrou? Sim, bastante. A França é um país muito mais, não sei que palavra lhe hei de descrever, mas é um país onde todos os trabalhadores têm uma abordagem, ou todos, ou grande parte da massa laboral francesa tem uma abordagem um bocadinho diferente em relação à forma como veem o trabalho, portanto, também a nível de horários, também a nível da forma como vê a priorização do trabalho ou não para a sua vida pessoal. Portanto, que numa sociedade latina é muito mais, é um pouco diferente. Portanto, isso foram algumas das coisas que eu fui notando. Sendo está que há coisas boas e há coisas más, na minha opinião, é só a nossa opinião, se calhar o que é bom para mim é mau para o outro, mas vejo uma França que para mim é um grande país, continua a ser um grande país, com algumas dificuldades, claro está, mas é a quinta, sexta maior economia do mundo, portanto é um país que permitiu a milhares de portugueses uma alavanca social e uma alavanca na sua prosperidade. Portanto é um país pelo qual eu tenho imenso respeito e que agradeço de me ter recebido, portanto, que faço sempre tudo para me integrar. Esta experiência fora de Portugal, tem moldado a forma como olha para o país, para Portugal? Como? Depende da área. Depende da área. Como eu estava a dizer há pouco, por exemplo, a nível de voto eletrónico moldou, não é? Portanto, eu quando vejo os franceses a votarem em 11 deputados com o voto eletrónico à distância e elegerem pessoas para o Senado, e isso é aceito, portanto, claro que molda, não é? Portanto, a maneira como eles mantêm essa proximidade às pessoas que estão fora. Mas não só, portanto, viver na quinta, depende dos critérios, mas na quinta ou na sexta maior economia do mundo, é um bocadinho diferente de viver num país que está na lateral da Europa, não é? Portanto, isto é um país periférico, portanto, é um país muito mais pequeno, com um PIB muito mais pequeno, portanto, isso molda, mas também com outro tipo de problemas que a França tem que Portugal não tem, também a nível de segurança, a nível de multiculturalidade, mas também permite-nos pensar numa forma territorial muito maior, portanto, aquilo que eu lhe diria que se calhar será a minha maior, onde o meu mindset mudou mais é a nível das distâncias, não é? Para mim fazer 200 ou 400 quilómetros num dia é normal, e em Portugal, quando eu cá estava, não era tão normal, portanto, eu penso que Porto e Lisboa são próximos, mas se calhar, se estivermos em Portugal, pensamos que são longe, não é? Ou quem está em Coimbra, na minha opinião, só está a cerca de 2 horas de Lisboa e a uma do Porto, só está, não é? Para termos uma ideia, Toulouse está a 7 horas de Paris de carro, portanto, com estas distâncias e com eu costumo dizer que quem está em Toulouse está mais próximo de Coimbra do que de Lille. Portanto, para termos uma ideia, não é? Portanto, e essa noção de distâncias e de como é que estas distâncias podem ser, nós podemos utilizar estas distâncias para estarmos também nas zonas onde queremos viver, mas também próximos de onde nos permite uma prosperidade empresarial ou laboral, portanto, profissional. Esse mindset é algo que eu acho que foi uma das coisas que eu ganhei ao estar em França.
Ainda desta experiência, algo que tenha encontrado em França, seja no trabalho, na organização social, na própria vida cotidiana, que gostaria ou que, se pudesse, gostaria de ver aplicado a Portugal, ou que fosse uma mais-valia, tendo em conta também essa sua experiência e essa forma como acaba hoje por ver o mundo, ver também Portugal. A regionalização. Era esse o Aqui não me seu. vai pedir para eu não falar, aqui não me vai pedir para eu não falar em política, porque era impossível, não é? Portanto, mas eu vou tentar. Mas acho que o facto da França estar dividida por regiões, por parlamentos regionais, por departamentos, e por ter, isso permitiu à França uma deslocalização dos recursos, através do financiamento, através da libertação do financiamento e da centralidade de Paris, e permitiu à França ter cidades que cresceram bastante, como Lyon, ou como Bordeaux, ou como Toulouse, e neste momento as cidades do Sul, Nice, Montpellier, tem a norte Lille, tem Estrasburgo, portanto tem várias cidades na Bretanha, cidades até mais secundárias ou mais terciárias, que permitem às pessoas terem uma prosperidade e ter uma vida social muito boa. Portanto, eu acho que isso, dava-lhe aqui outra nota, que é algo que eu penso que seria estrutural para o país, que é a questão realmente do TGV, e que eu vejo que a França, por exemplo, dá-lhe esta nota. Toulouse não tem TGV diretamente a Paris, mas Bordeaux já tem. E quando vê que Bordeaux ou Lyon, ou Lille ou Estrasburgo com TGV conseguem uma muito maior mobilidade, conseguem estar a 2 horas de Paris, ou seja, se sair às 6 da manhã, às 8h30 ou 9 horas consegue estar na capital e voltar. Portanto, isso permite-lhe estar longe da sua capital, mas ter uma ambição profissional, que eu noto que Portugal está agora a começar a adaptar-se a esta área, mas penso, bem, deixando aqui uma nota muito pessoal, o TGV a Madrid seria essencial, Lisboa-Madrid seria essencial para pensarmos a Península Ibérica, realmente como uma massa. Eu não gosto muito daquela frase de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos. Acho que nós devíamos ser muito mais parceiros dos espanhóis. A Espanha é um país por qual eu tenho muito carinho e que eu respeito muito, e acho que estamos aqui mesmo ao lado, e eles também estão mesmo ao nosso lado, e acho que mantermos aqui uma coesão maior do que a que temos hoje nos poderia ajudar porque não deixamos de ser periféricos. A França não deixa de ser central, portanto a França está ao lado da Alemanha, está ao lado da Suíça, está ao lado da Bélgica, do Luxemburgo, do outro lado do seu canal da Mancha, tem o Reino Unido. Quer dizer, por aqui podemos imaginar a quantidade de potências que tem à volta, e nós somos uma ilha rodeada de mar por todos os lados e pela Espanha, não é? Vítor, para terminar, pensa regressar a Portugal? Tem essa vontade? Sim, sim, isso está sempre nos nossos planos. Depende depois de vários fatores e de várias, também de vários detalhes pessoais que são importantes ter nesta matéria. Agora, o que eu acho é que Mas a regressar ao nosso médio país, ou longo prazo? entre o curto e o médio. Portanto, se lhe poderia dizer entre o curto e o médio. Agora, o que eu lhe poderia dizer, e por experiência pessoal, é que regressar ao nosso país não deve ser algo que pensemos, dar-lhe esta nota, ainda mais. Uh, Na vida do imigrante só há dois momentos muito difíceis, tirando todos os outros, mas é quando vai e quando quer voltar. Portanto, e eu até hoje ainda não consegui descobrir qual é que é o pior. Portanto, falando com várias pessoas, todas elas dizem que quando foram foi muito complicado, e depois quando vieram por outras razões também foi complicado, ou a adaptação, ou por deixar onde estava. Portanto, há sempre esses dois momentos muito, muito marcados na vida do imigrante. Agora, o que eu lhe digo é que o projeto de voltar deve ser planeado com a mesma intensidade que foi o projeto de ir. Portanto, devemos pensar que quando vimos, o que é que devemos fazer, para onde é que queremos vir, onde é que queremos ter a nossa família, se queremos ficar com ligações onde estávamos ou não. Portanto, deve ser um projeto planeado, não deve ser algo que as pessoas pensem, por exemplo, agora em agosto, porque estão aqui e pensam numa realidade que depois é diferente durante o resto do ano, e que depois querem vir já, por exemplo, em setembro. Portanto, acho que deve ser algo planeado, porque o planeamento reduz a possibilidade de correr mal. Correu mal. E tem a ambição de
e o desejo de poder ajudar, enfim, Portugal e contribuir também para o desenvolvimento do país. Sim, eu tenho feito algum trabalho com público, tenho, tenho feito à distância, que eu acho que é uma dificuldade, mas que tenho conseguido a nível de comentário de política internacional, depois a nível territorial, aqui no nosso território, no Baixo Mondego, em Coimbra, tive ligado a algumas intervenções sociais nos últimos tempos, portanto, escrevo regularmente em diversos órgãos sobre a valorização e tenho estado presente também em vários eventos a dar a minha opinião sobre isso, sobre a valorização territorial e de como é que os territórios podem valorizar as suas comunidades de origem. Aliás, há uma moção setorial minha e aprovada no Conselho das Comunidades sobre a criação dos Conselhos Municipais da Diáspora e que alguns partidos levaram já a nível nacional em alguns programas autárquicos, nestas eleições autárquicas que agora estão a decorrer. Portanto, esse é um projeto é uma moção setorial que eu propus e que foi aprovada por unanimidade. Portanto, essa é uma ajuda que eu acho que à distância já estou a fazer. Claro está que quando e se regressar, portanto, espero que isso possa ser possível, com maior intensidade, claro que darei a ajuda onde eu puder ser útil. Obrigado, Vítor Oliveira, o português a viver em Toulouse. Nós voltamos a este spot, ao Diaspora Spot, na próxima semana com um novo convidado. Pode seguir-nos nas redes sociais e também em plataformas como o Spotify.